Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa primeira aula sobre algoritmos e técnicas de programação. Essa disciplina vai tratar desse contexto, né, dessa questão de algoritmos, essas técnicas de programação do computador e de sistemas. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre fundamentos de algoritmos e das linguagens de programação. Essa tecnologia da informação, esse conjunto de todas as atividades e resoluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão e o acesso à segurança do uso de informações. Então, nós vamos trabalhar nessa disciplina, pelo que dá a entender por todo o contexto educacional que ela apresenta, conhecer um pouco mais do que como funciona por trás da tela do computador essa tecnologia de informação. Né? Então, hoje em dia, a gente vê a informática presente em tudo que a gente vai fazer. Então, se a gente precisa se locomover, dependendo da cidade onde a gente esteja, a gente utiliza um aplicativo, chama um Uber, ou então a gente hoje tem até os aplicativos de carona, né, para que isso fique mais barato para as pessoas que precisam usar isso com muita frequência. A gente paga as nossas despesas através dos aplicativos, a gente se alimenta através dos aplicativos, né? A gente faz pedidos através de aplicativos. Então, assim, a tecnologia da informação, ela é uma coisa que vem crescendo e ganhando um espaço gigantesco. E nós, enquanto profissionais de educação, precisamos ter um pouco de noção com relação a isso. Né? Então, a gente vai trabalhar esse contexto, né? Programas de computadores são construídos seguindo um conjunto de regras e técnicas bastante específicas. Portanto, nessa era digital, é imprescindível que profissionais de diversas áreas aprendam essas ferramentas, para que possam contribuir e evoluir na sua área da atuação. Então, a gente vai entender como é que funciona uma programação, como é que trabalha esse contexto. Programar é uma arte, portanto, precisamos ter ideias claras sobre o que devemos fazer. Planejar qual a maneira mais eficaz, criativa, elegante e sem redundância para que a aplicação fique bem desenvolvida, facilitando as suas manutenções. Então, a gente para e pensa, como é que alguém conseguiu raciocinar e criar um aplicativo onde eu vou conseguir realizar os pagamentos das contas que eu preciso, né? Que eu vou conseguir escolher o alimento que eu gosto de comer. Então, assim, realmente precisa ter uma criatividade e uma organização muito interessante, né? E aí a gente vê que a peça fundamental dessa questão de programação é a questão do raciocínio lógico. É de você estruturar o seu raciocínio de acordo com o objetivo que você pretende alcançar. Então, sequências coerentes, regular, necessárias de acontecimento de coisas ou fatos. Então, esse raciocínio lógico faz com que você organize o seu pensamento, né, e tente identificar estratégias o mais claras e objetivas possíveis para resolver aquele problema que aparece. Então, boa parte das grandes ideias surgiram a partir de um problema. Né? Alguém identificou um problema e começou a pensar quais seriam as possíveis soluções para resolver. Né? Começou a colocar o seu raciocínio em prol daquele problema, em busca de uma solução. Né? Então, dominar o pensamento e saber pensar, ser objetivo, ser criativo. Quais seriam os objetivos? Né? Você precisa organizar estratégias para a resolução daquele problema. Eu preciso pensar nas diversas formas de solucionar aquele problema. Eu preciso ver quais seriam os caminhos para atingir os objetivos e atingir eficiência e eficácia no uso de recursos computacionais. Então, eu preciso de calma, persistência e prática. Então, isso não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para a noite. Né? As pessoas que inventaram programas, as pessoas que inventaram determinados sistemas, não tiveram um start e resolveram ou descobriram isso de uma hora para outra. Né? Então, isso é um processo evolutivo, né, que a gente vai se adaptando. Obviamente, tem pessoas que têm um pensamento criativo bem mais assíduo do que outras pessoas, né? E aí a gente começa com o princípio de resolução computacional de problemas. Então, a gente tem um problema que podem ser abordados de várias maneiras, são descritos especificando a entrada,
quaisquer possíveis de dados, ou seja, a gente vai trabalhar 3 eixos fortes, que é a questão da entrada dessas informações, o processamento, ou seja, o que é que acontece dentro do sistema e a forma como ele sai para a pessoa. Então, a gente vai estar sempre girando em torno dessa vertente, ou seja, quais são as informações que entram, o que é que acontece nesse processamento e como essa informação sai. Vou dar um exemplo prático para vocês. A calculadora é um exemplo de princípio operacional de problemas, certo? Então, qual é a entrada? Como é que a gente faz nos nossos questionamentos? Eu faço os meus questionamentos através do teclado da calculadora. É no teclado da calculadora que eu digito os números e as operações que eu pretendo que ela realize. Então, essa é a minha entrada. Certo? Então, a entrada dessa situação, problema, acontece a partir do teclado da calculadora. Então, nele eu faço a digitação dos números e da operação numérica que eu quero que ela realize. O processamento acontece dentro dessa calculadora. Existe um sistema operacional dentro dela que está propício a realizar inúmeros cálculos numa velocidade que nós, enquanto seres humanos, somos incapazes de imaginar. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque uma máquina que tem uma capacidade tão grande foi criada pelo homem. E nós, enquanto seres humanos, não temos essa capacidade. O próprio inventor não tem essa capacidade, né? Então, o próprio sistema operacional, ele vai se aperfeiçoando e ele faz esses cálculos com uma variedade muito grande de resultados, com uma velocidade muito grande, né? Então, é uma questão que a gente precisa analisar, né? Então, todo o material ou todo equipamento que consegue, né, realizar cálculos ou resolver situações com uma velocidade muito grande é caracterizado como um computador. E a saída? Né? A saída é justamente quando esse processamento acontece e o resultado é exposto na tela da calculadora. Então, o processo é basicamente esse, ou seja, a entrada, que acontece através da digitação dos números e operações no teclado da calculadora. Dentro dela existe um sistema operacional que faz esses cálculos que a gente solicitou, e a saída é justamente quando ela aparece no visor, mostrando o resultado do que nós questionamos. Então, a gente vai girar bastante em torno dessas ideias, né? Se a gente levar em consideração um computador, por exemplo, né? Qual seria a entrada? A entrada das informações nesse computador acontece através do teclado e do mouse. São esses 2 sistemas operacionais que mandam as informações que a gente necessita. Ou seja, eu digito o que eu preciso, eu aperto no mouse para identificar exatamente o que é que eu quero, né? Então, as informações chegam ao computador através do teclado e do mouse. Dentro do próprio computador, existe um sistema operacional que vai atender o meu questionamento. O que eu solicitei, ele vai resolver dentro da máquina e vai apresentar de volta. Onde vai ser essa saída? Nós temos 2 elementos de saída quando eu me refiro a um computador. Tá? Então, veja que a gente tem 2 materiais de entrada, que seria o teclado e o mouse, são eles que mandam informações. Óbvio que a gente poderia ampliar essa questão, mas as informações chegam até o computador através do teclado e do mouse. Esse processo acontece dentro do sistema operacional, que vai resolver a operação que a gente questionou. E essa resposta, essa saída, onde ela vem? Ela vem na tela do computador ou na impressora. É as maneiras que a gente tem de provocar a saída das informações que a gente pesquisou. Se eu estiver fazendo a pesquisa de um trabalho, eu digitei o que é que eu quero pesquisar, o computador vai realizar a pesquisa que eu solicitei e de imediato ela vai aparecer na tela. Então, essa aí é um veículo de saída. Mas se eu precisar retirar essa pesquisa para realizar, ou para levar, ou para apresentar para alguém, eu vou precisar enviar
para a impressora e ela vai fazer com que essa pesquisa saia da tela do computador, seja impressa no papel e eu possa levar. Então, a gente vai se nortear basicamente com essas informações, tá? Entrada, processamento e saída. Isso vai exigir de vocês um pouco de raciocínio em determinadas situações, para que a gente faça a interpretação de identificar. Pronto, se eu questionar vocês agora são vocês que vão abrir o áudio e vão me responder. Se eu falo do computador, que é a televisão, tá? A informação é a televisão. Qual é o método de entrada? Como é que a informação chega na televisão? Através da câmera. Televisão? A televisão, né? Televisão. O computador em questão é a televisão. No caso, é o monitor, né? Sim, a TV. Como é que a gente manda informações para a televisão? Ou seja, que eu quero ligar, que eu quero mudar de canal, que eu quero aumentar o volume. Como é que eu faço? Como é que chega essa informação até o aparelho? Pelo controle. Exatamente. Então, o controle. Então, veja o que é que você tem que raciocinar. Você tem que raciocinar a situação e pensar. Então, se o meu computador, se a máquina a quem eu estou dando informações e vou receber informações de volta é a TV. Então, eu preciso pensar. Peraí. Como é que as informações chegam até ela? Como é que eu vou dizer à televisão que eu quero que ela ligue, que eu quero que ela mude de canal, que eu quero que ela aumente o volume? Então, essas informações chegam até a TV através do controle remoto, né? Então, é através do controle remoto que a gente consegue a entrada. Dentro do aparelho de televisão, né, existe aí a placa de processamento que vai fazer todos os comandos que a gente solicitou. E onde é a saída da TV? Depende, porque a saída da TV tem de imagem e tem de áudio, né? Isso. Então, não depende. São duas saídas, ok? Do mesmo jeito que o computador tem duas saídas, o computador tem a saída da tela e tem a saída da impressora, certo? Então, a TV... Mas eu falei, tipo, na questão do enunciado, se perguntarem em alguma questão, tipo de áudio, entendeu? De tela. Isso, mas aí, quando ele questiona, ele justamente questiona especificando quais são os mecanismos de entrada e quais são os mecanismos de saída. Dificilmente ele vai especificar especificamente, ou seja, cobrando um ou outro. Então, os mecanismos de saída, principalmente em um aparelho de televisão, é a imagem e o som, né? Então, ela tem dois veículos de saída. E se a gente observar, ela também vai ter dois veículos de entrada. Por quê? Porque um dos primeiros é realmente o controle remoto, ok? Ok. Mas se o laser do controle remoto não funcionar, a informação chega? Não. Não Na chega. minha chega através do celular. Olha, não complica, não te amostra, não. Não, é a realidade da tecnologia. Tecnologia avançada, Não é? Mas Isso ela aí. se acha. Então, Não, é verdade. mas os seres humanos normais, tá bom, doutora? Que usam aí ainda o controle remoto, você tem dois mecanismos de entrada, que é realmente o controle remoto e o LED, né? A lâmpada, que vai fazer essa comunicação da TV com o aparelho. Certo? Então, é basicamente uma questão de raciocinar um pouco sobre essas questões. Então, aqui é justamente isso. Ó. Quando a gente se refere à questão, pode-se começar a escrever diretamente o programa que irá resolver um problema, definindo várias repetições, várias decisões e várias variáveis para armazenamento de processos e valores. Resultados desorganizados, difícil de ler, de entender e de deturpar. Vamos traduzir. Quando ele fala, e foi bom porque o exemplo de Alice vai dar até um apoio para que a gente possa resolver isso aqui. Veja, quando eu falo da questão da entrada, eu preciso analisar a situação e verificar qual é o objeto em questão para que eu possa analisar quais são os mecanismos de entrada que ele tem, né? Então, a gente viu que a TV, a gente tem o
controle remoto e o slide desse controle remoto. E Ali ainda falou que existem realmente vários controles que são já baixados no próprio telefone, que existe o aplicativo, né, que já baixa. Então, veja, você já vai aí tendo uma evolução. Essas evoluções foram acontecendo ao longo do processo. Ou seja, o primeiro, antes a gente não tinha nem controle remoto, né? Todo comando que a gente ia dar na TV, a gente precisava levantar do sofá, ir lá, ligar a televisão, aumentar o volume, trocar de canal, todas essas informações, a gente precisava ir até o aparelho de televisão para fazer isso lá atrás. Então, depois alguém teve a ideia, veja, um preguiçoso, com preguiça de se levantar a todo momento para trocar de canal. É da minha família esse daí. Teve a ideia, espera aí, será que não tem um jeito de eu aqui sentada no meu sofá, mudar de canal, ligar a TV? Então, veja, a partir de um questionamento, alguém começou a pensar numa solução para aquele problema, né? E aí começa a criar ideias e vai tentar solucionar esse problema, né? Então, assim, a maioria dos inventos, né, que nós temos, ele vem de um questionamento, alguém questionou essa questão e tentou encontrar uma solução, né? E aí a gente vai ver, hoje a gente começa falando sobre algoritmos, o que seriam esses algoritmos, tá? Então, a gente começa, algoritmo é um processo sistemático para a resolução de um problema. Conjunto lógico de operações definidas que resolvam um determinado problema de forma indutiva. Sequência ordenada de passos que devem ser seguidas para a realização de uma tarefa. Traduzindo, algoritmo é o passo a passo da resolução do seu problema. Tá? Então, quando a gente pensa em algoritmo, na grande maioria das vezes a gente pensa num número. E ele vai evoluindo realmente para um número. Só que o início do algoritmo é justamente essa descrição com riqueza de detalhes sobre a necessidade que você tem no momento. Por exemplo, uma receita culinária é um algoritmo. Por quê? Você pega a receita e você vai seguir o passo a passo daquela receita para a realização de um alimento. Que é como tem aqui o algoritmo não computacional fazer arroz, certo? Então, a gente vai ver que existe o início do algoritmo, é um algoritmo não computacional, que é justamente a descrição de todo um processo. Então, veja, fazendo arroz. Então, o primeiro passo, eu vou acender o fogo, refogar os temperos, colocar o arroz na panela, refogar o arroz, acrescentar a água, baixar o fogo, esperar o ponto, desligar, servir o arroz, certo? Então, esse algoritmo é justamente uma descrição do passo a passo de como a gente vai realizar essa função, certo? Então, isso vai evoluindo matematicamente para os processamentos de computador. Ou seja, quando se pensou que eu não queria me levantar a todo momento para ligar a TV, para aumentar o volume, para trocar de canal. Então, eu quero criar alguma coisa que consiga fazer isso. Aí, o que é que eu vou fazer? Aí, eu começo a pensar, né? Será que existe um mecanismo que eu possa fazer, que possa atender esses comandos? E aí, você começa a pensar, e a primeira coisa que você vai identificar são anotações. Você precisa anotar a sua ideia, você precisa organizar as suas ideias para que aquilo vá se incorporando, vá ganhando força, né? Então, a primeira coisa que você vai identificar são esses contextos aí, certo? Então, quando a gente fala desse processo de entrada desses algoritmos, a gente vai ter botões, certo? São mecanismos de entrada, teclados, sensores, que são justamente os sensores da lâmpada de LED da maioria dos controles, câmeras também são sensores de entrada. Aí, dentro, o processamento acontece na CPU, quando a gente se refere à questão de computador, né? Que é a alma do computador, toda a placa-mãe, todos os comandos do computador estão na CPU. Nós temos microcontroladores, que são programas que são instalados em vários outros computadores, como a questão da TV, para atender os comandos que você solicita, a calculadora. Então, todos esses são microcontroladores, que já são pré-adaptados para
as possíveis dúvidas que você vai solicitar para que ele possa sanar essa dúvida. E os mecanismos de saída a gente vai encontrar telas, monitores, alto-falantes, que é a questão da televisão, né? Aí aqui a gente tem o algoritmo do arroz, ou o algoritmo de qualquer situação, ou... Pronto, outra coisa que a gente pode ver também é os algoritmos. A gente tem o algoritmo culinário, que é uma receita. A gente tem também o algoritmo quando a gente tem uma rota. Por exemplo, se eu for para a casa de Mônica, eu não sei exatamente onde é a casa de Mônica. Aí Mônica vai me dizer, professora, a senhora vai subir a rua, a senhora vai vir à direita, a senhora vai descer, vai ter uma casa assim, vai ter uma casa assada. Ou seja, Mônica está me dando o algoritmo do caminho para chegar até a casa dela. Então, eu vou precisar lembrar de todas as informações que Mônica me disse e vou precisar seguir o passo a passo para poder chegar na casa de Mônica. Então, isso é um algoritmo, né? Então, toda a informação que tem vários contextos, que tem o passo a passo para você realizar, é caracterizado como um algoritmo não computacional. E aí, ele vai evoluir para dentro do computador justamente quando a gente for estudar e entender como é que funciona esses processadores. Ou seja, como é que foi organizado esse processador, essa placa-mãe do computador. Porque, por exemplo, a gente tem computadores no mercado à venda, computadores domésticos, né, que são para uso doméstico, que não é para uso profissional, e etc. Se eu quiser um computador para uso profissional, eu já vou ter outras informações e outro preparo daquele computador. Se eu quiser um computador para games, para jogar games, eu também tenho outra formatação. Então, os algoritmos, eles são organizados de acordo com a sua necessidade. Então, se é um computador para casa, então os algoritmos são mais simples, são mais básicos, são programas mais leves. Se eu vou para um computador que já precisa ser um pouco mais robusto, que eu vou utilizar para outros trabalhos, eu vou trabalhar na minha empresa, eu tenho uma grande quantidade de dados para guardar e etc. Então, eu preciso de um algoritmo mais diferente, com um pouco mais de espaço de memória, etc. Se eu for jogar game, eu vou precisar de um computador que tem um espaço de memória maior, que tem uma velocidade de processamento maior. Então, é basicamente isso. Os algoritmos, eles são adaptados, né? São projetados para as suas necessidades, certo? Então, quando eu vou comprar um computador, eu não compro qualquer computador. Eu vou comprar um computador que seja adaptado às necessidades que eu preciso. Então, quando a gente tem uma situação, um algoritmo para identificar, a gente precisa destrinchar. Primeiro, qual é o processo de entrada? Se eu me refiro ao algoritmo do arroz, seriam os ingredientes para o preparo do arroz, não é? Então, se eu vou preparar um alimento, se eu vou seguir uma receita, a primeira coisa que a gente faz é observar quais são os ingredientes e colocá-los em cima da mesa. Porque aí você observa se você realmente tem todos os ingredientes para realizar aquela receita, porque se estiver faltando um, já não vai dar certo, né? Então, a primeira coisa é essa organização. A identificação e organização de todos os ingredientes para o preparo. O processamento é justamente seguir o passo a passo para o cozimento do arroz. E na saída é o arroz pronto para que a gente possa degustar, certo? Então, o algoritmo, ele vai, principalmente esse algoritmo não computacional, ele vai girar em cima dessas informações, né? Qual é o processamento de entrada, como é que funciona esse processamento dessa atividade que você vai realizar e como funciona a saída. Então, nessa aula de hoje, a gente vai focar nessas 3 representações de algoritmos. A gente vai falar de algoritmo natural, de diagrama de blocos, né, algoritmo de diagrama de blocos, e o pseudocódigo ou português estruturado. Veja, essa linguagem natural é justamente esse algoritmo que a gente utiliza nesse contexto do convívio, que é essa questão da receita, que é a questão do mapa que Mônica vai me dar para eu chegar até a casa dela, tá? Então, esses são linguagens naturais, que eu vou escrever esse passo a passo, eu vou descrever o que você precisa fazer. Quando a gente vai fazer o diagrama de blocos,
certo? Esse diagrama de blocos, ele é feito também com o passo a passo, só que, ao invés de utilização de palavras, a gente vai utilizar símbolos gráficos, tá? Então, aqui a gente já começa no processo de programação do computador, porque você sabe que o computador entende símbolos, simbologias, né? Então, e o computador, a simbologia padrão que ele utiliza são números, né? É junção de números. Então, por exemplo, se você já teve a oportunidade de ver, se você copia, você tem uma imagem num PDF, por exemplo, certo? Você copiou aquela frase e vai colar no Word, um exemplo, certo? Se essa operação tiver assim, 2 mais 5 igual a 7. Quando você copia essa operação que você joga no Word, você vai observar que o sinal de mais não vai aparecer, vai aparecer o código numérico, que o sinal de mais no código numérico do computador é o número 1, e o sinal de igual é o número 5. Ou seja, cada letra que a gente vê com tanta facilidade, cada simbologia, cada um desses caracteres que a gente utiliza naturalmente, na linguagem computacional, ele é representado por um número. Então, isso vai depender muito do processamento do computador, certo? Pronto. No WhatsApp. Professora, diz. Esse diagrama de blocos também serve tipo no Google Maps, quando a pessoa vai procurar alguma coisa. Sim. Porque a pessoa não bota nenhum procedimento, só vê a imagem, tipo, eu quero procurar um mercado, aí clica lá na imagem de mercado e aparece vários mercados. Isso mesmo. Ou seja, a simbologia, o algoritmo utilizado por esse aplicativo é o diagrama de blocos. São blocos que fazem essa organização. Então, no computador, a estrutura do computador, o processamento do computador é feito através de uma base numérica. É uma junção de números que formam uma palavra, certo? Então, o que é que você vai identificar? Deixa eu voltar aqui. O que é que você vai identificar? No WhatsApp, por exemplo. Se você identificar lá no WhatsApp, ele diz assim, essas mensagens são criptografadas, né? Então, você vai observar que tem essa informação lá. O que isso significa? Que as mensagens que eu mando para vocês, que vocês mandam para mim, eu vejo no português, eu vejo a palavra em português, não vejo? Só que essa transição, existe um algoritmo que representa números, certo? Existe um algoritmo que representa números, certo? Então, esses números é justamente o que faz com que essa comunicação aconteça, tá? Então, essa comunicação acontece através de números. Então, esse código numérico é que faz essas mensagens irem e voltarem. Por quê? Porque aí, se por acaso houver a necessidade, certo, de alguém ter o seu sigilo, certo? O seu sigilo quebrado, aconteceu fulano, que a gente sabe que acontece muito, né? O pessoal que faz determinadas coisas erradas, pratica crimes ou combina determinadas coisas através do WhatsApp. Se a polícia solicitar a quebra do sigilo das mensagens do seu WhatsApp, então o proprietário daquele programa precisa passar para o investigador qual é o código que se utiliza no WhatsApp para que ele possa converter. Porque se for baixar as nossas conversas, o que vai aparecer, né, se a pessoa hackear, por exemplo, o que vai aparecer são vários números. Você não vai ver uma frase, você vai ver uma junção de números. E aí você precisaria conhecer o código, né, que foi criado pelas pessoas do WhatsApp para você entender e decodificar. Quem é que lembra, na escola, os adolescentes tinham a língua do I, se eu não me engano, ou era do I ou era do P, mas acho que era do I, que os próprios alunos, né, às vezes queriam conversar entre si, para que outras pessoas não entendessem, e aí eles trocavam todas as vogais das palavras por I. E aí você olha e diz, poxa, isso dá um trabalho danado, mas a gente conseguia fazer isso muito rapidamente depois que a gente se acostumava, porque o nosso cérebro, ele tem essa facilidade de processamento. Então, a gente começa exercitando e depois o cérebro se acostuma e faz isso com muita facilidade. Então, as pessoas que estavam à nossa volta não conseguiam entender o que a gente estava
estava conversando, mas a gente entre si conseguia, porque a gente sabia qual era o código que estava sendo utilizado, entendeu? E quando a gente fala desse pseudocódigo, que é esse português estruturado, é justamente uma questão já bem computacional, só que ainda com a descrição, tá? Mas uma descrição mais detalhada, voltada para esse contexto computacional. Então, a ideia se norteia muito nessa situação. Então, essa linguagem natural, né, é a forma falada, escrita, gesticulada, é a maneira normal que a gente explica. Né? Então, se Mônica for explicar para mim, ela vai dizer, professora, a senhora sobe nessa rua, a senhora segue em frente, vira à direita, vira à esquerda, né? Então ela vai me explicar de uma maneira natural como eu vou conseguir chegar na casa delas. Professora, a senhora vai ver uma farmácia, quando a senhora vê a farmácia, a senhora pega à direita, pega à esquerda, né? Então é dessa forma que a gente ensina alguém a chegar num determinado lugar. Direciona de forma simples e eficiente as descrições dos problemas e suas soluções. Aí, quando a gente começa para o diagrama de blocos, é um conjunto de símbolos gráficos, cada um representa uma ação específica a ser executada. Determina a linha de raciocínio que você vai seguir, ou seja, a gente tem início, meio e fim. Né? Então, para que a gente consiga resolver um problema, a gente precisa seguir uma linha de raciocínio. Né? Os símbolos são padronizados, né, pelo Instituto Norte-Americano de Padronização. Tá? Então, veja que não é uma simbologia que a gente vai trabalhar no curso de matemática, por exemplo. Né? Esse diagrama de blocos, ele tem um Instituto Norte-Americano de Padronização. Então, esse sistema computacional, ele é unificado. Né? Então, essa simbologia. Então, veja. Essa simbologia da placa arredondada, ele vai ser utilizado no início e no fim do fluxo lógico. Então, você precisa prestar atenção no formato das placas, certo? Então, essa placa arredondada, nesse formato, ela é utilizada no início e no fim do fluxo, certo? Eu dei um problema a você, então, antes de qualquer coisa, você vai colocar lá, início. Né, para fazer a representação desse que você começou a resolver esse problema. Início, você vai identificar quais são os materiais de entrada, né? Geralmente, via teclado, você vai explicar quais são os materiais de entrada daquela situação. Veja que a placa de entrada ela é um retângulo um pouco mais inclinado. Então, fique atento realmente aos desenhos, tá? A placa de processamento é um retângulo perfeito, todo arrumadinho, certo? Então, ele vai aqui dentro desse retângulo, você vai me explicar qual é a forma de execução dessa ação de processamento, certo? Então, foi mandada a informação através do teclado para o computador. Vamos dizer que eu queira fazer uma pesquisa sobre os incêndios na Amazônia, né? Então, eu vou iniciar. Aí, como é que eu vou mandar essa informação? Eu vou mandar essa informação através do teclado e do mouse para o meu computador. Qual é a forma de processamento? O computador vai pesquisar no Google as informações sobre os incêndios na Amazônia. E a exibição vai mostrar o resultado de uma ação, geralmente através da tela do computador, certo? E aí, esse modo de exibição, ele pode ser, né, que é o modo de saída que a gente tem, mas o de saída ainda vem. Né? Então, veja aí o formato da placa que representa a exibição, ou seja, como é que esse questionamento que eu fiz, como é que ele vai ser apresentado para mim. E aqui a gente tem o de decisão. Esse de decisão é fácil da gente identificar, não são em todos os fluxogramas que a gente vai utilizar. Representa um desvio condicional nas operações de tomada de decisão. Os laços condicionais para repetição de algum trecho do programa. Vou explicar. Se eu tiver, por exemplo, se o problema que eu tiver apresentado para vocês for tirar a média do aluno e identificar se esse aluno foi aprovado ou reprovado, certo? Então, vamos voltar. Eu criei uma situação, vamos passar por esse processo, tá? Então, a gente começa, né? O terminal vai ser o quê? Né? Vai ser uma calculadora, tá?
Então, eu vou fazer o cálculo da média aritmética desse aluno através de quê? Da calculadora, certo? Então, o computador que eu vou utilizar é a calculadora. Então, eu preciso saber qual é o sistema operacional que eu vou utilizar. Então, dê início. Como é essa entrada? As entradas dessas informações, né, são as 3 notas do aluno que eu preciso, vamos dizer que sejam 3. E o processo de entrada é aonde? É digitando no teclado da calculadora as notas desse aluno, somando, né? Então, aí já vem o processamento. Qual é o processamento? Qual é a operação que você vai fazer? Você vai somar as 3 notas e você vai dividi-la por 3, não é assim que a gente faz média, né? Então, esse é o processamento. Onde é que vai ser a exibição? Na tela da calculadora. E a decisão? Aí a decisão é da seguinte forma. Se a nota, o resultado que apareceu na tela for maior que 7, vamos dizer que a nota da escola seja 7, certo? Então, a gente tem uma tomada de decisão aí a partir do que aparece na tela da calculadora. Se a nota que apareceu for maior que 7, esse aluno está aprovado. Caso a nota que tenha aparecido seja menor que 7, ele está reprovado, certo? Então, essa tomada de decisão sempre vai ser uma situação, né, que você vai identificar que vai ter 2 opções, certo? Ou positiva ou negativa, fulano foi aprovado, foi reprovado, ou é uma questão de direcionamento e chegando naquele determinado ponto, eu preciso escolher se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, né? Então, essa placa de decisão, ela vai estar sempre atrelada a uma situação, certo? Onde você precisa decidir alguma coisa, tá bom? Quando ele fala desses laços condicionais, seria uma seguinte situação, por exemplo. Eu quero identificar uma foto, tá? Eu quero identificar uma foto no livro de história, uma foto da Grécia Antiga. Pronto, beleza. Qual é a situação? Eu sei que é a identificação de uma foto. Qual é o material que eu vou utilizar? O livro. Qual é o processamento? O processamento é pegar o livro, procurar, ir no sumário, né, o passo a passo. Peguei o livro, fui no sumário, observei as páginas, e lá eu observei que na página 10 está dizendo que tem a foto da Grécia que eu estou precisando. Então, eu vou abrir o livro naquela página, certo? Se a foto da Grécia realmente estiver naquela página, se a foto da Grécia estiver naquela página, ótimo. Então, eu vou ver a foto, fechei, terminei a minha situação, tá bom? Agora, se por acaso a foto não estiver na página 10, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar de novo para o sumário, olhar qual é a página correta, abrir o livro na página. Então, esse laço condicional é uma situação apresentada onde eu vou seguir o passo a passo, mas eu cheguei num determinado momento e aí eu não consegui concluir, certo? Ou eu tenho, se a foto ou a situação, vamos dizer a foto, se a foto está realmente na página, eu termino aquela situação. Caso ela não esteja, eu volto lá para o passo 3, que é justamente quando eu estou olhando no sumário. Então, assim, o que você vai observar? Essa questão desses algoritmos, né, são muito apresentados nessa primeira aula com relação às situações, certo? Então, pela quantidade de slides que o professor colocou para estudo, eu imagino que a aula dele seja muito rica de explicação, sabe? Mas eu achei super interessante essa aula. A placa de preparação representa a execução de um laço condicional que permite a modificação de instrução desse laço. Pronto. Esse laço é justamente essa questão. Esse exemplo do livro é bem interessante, mas tem outros também, né? Então, eu quero, dentro do livro de história, identificar exatamente essa foto. Então, qual é o primeiro passo? Pegar o livro, abrir no sumário, olhar a página e folhear até a página que foi determinada. Se a foto que eu quero está ali,
eu anoto a página, eu tiro a imagem, eu vou fazer uma determinada ação e eu terminei, eu concluí aquela ação. Ok. Porém, se eu fiz todo esse procedimento, olhei na página 10, que era a que tinha dizendo lá no sumário, mas a foto que eu quero não está naquela página, o que é que eu vou ter que fazer? Eu não vou ter que voltar para o sumário? Então, essa volta que é caracterizado um laço condicional. É quando você tem ações a realizar, certo? Que vão fazer com que você vá e volte para determinadas situações, tá? Então, quando a gente tiver acesso às situações, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. E essa daqui é a placa do processamento definido. Define um grupo de operações relacionadas a uma suborrotina, ou seja, é uma subordinada rotina. É quando a gente vai fazer determinados processos que eles se repetem, se repetem, se repetem. Vamos dizer, um funcionário de uma empresa, que você lida com uma máquina, fulano faz bolsa, certo? Então, quando ele chega na empresa, quais são os procedimentos? Ele chega na empresa, ele assina o ponto e ele vai, obviamente, até a máquina onde ele trabalha, aí ele vai organizar os materiais de trabalho, ele vai ligar aquela máquina para poder iniciar o trabalho. Então, isso é o quê? É uma rotina que ele realiza todos os dias do mesmo jeito. E aí a gente tem alguns conectores, quando a gente for fazer essa representação desses fluxogramas, né? Representa pontos de conexão entre os programas que podem ser montados para outras partes do diagrama de blocos. Na grande maioria das vezes, a gente utiliza mais esses conectores de linha, tá? Representa o vínculo existente entre os símbolos e o diagrama de bloco, ou seja, quando você for fazer, pronto, não tem a plaquinha de início, aí tem a placa de início, aí tem a entrada de dados, processamento, a gente não vai seguir essa linha, então essa linha de conexão a gente vai fazendo setinhas para ir direcionando, é uma questão de desenhos organizados que a gente vai fazer. Aqui a gente tem algumas dicas para construir um diagrama de blocos. Estar atentos aos níveis, começar, óbvio, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Não cruzar as linhas, principalmente as linhas de fluxo de dados. Vamos ver como é que isso funciona? Aí a gente tem os pseudocódigos, né? Ou esse português estruturado. É uma ferramenta que pode auxiliar a programação. Pode ser escrito com palavras similares ao inglês, português. Facilita a interpretação, o desenvolvimento de um programa. Pode ser aplicado a qualquer linguagem de programação. Vamos ver na prática como é que funcionam essas coisas? Regras básicas. Escolher um nome, ou seja, a ação que vai ser realizada. Cozinhar o arroz. Então, você precisa especificar, né? A ação a ser realizada é cozinhar o arroz, né? Variar as variáveis. Atenção aos tipos e características de cada uma dessas variáveis, certo? Descrever de forma clara o que está sendo armazenado, ou seja, você vai destrinchar o passo a passo da ação que você escolheu o nome lá em cima. Verificar se as instruções fazem sentido e se as mesmas têm uma sequência lógica. Vou parar isso aí. Ó, vê bem. Se eu tiver perdida num lugar, certo? Você vai pedir informação sobre a sua localização a um homem ou a uma mulher? O que é que vocês me dizem? A quem é que vocês pedem informação? Se eu estiver num lugar que eu não conheço, eu estou perdida, e aí eu vou pedir informação a quem? A um homem ou a uma mulher? Eu iria pedir a mulher, porque nós somos mais perceptivas. E é? Eu e aí? acho. O que é que vocês me dizem? Mais alguém? Sim? Cri, 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 cri. Eu acho que eu ia com Miali, eu ia perguntar a uma mulher também. Olha, o correto seria você perguntar a um homem. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Porque Oxi. é sério. Olha, porque a mulher
na sua essência histórica, ela não tem um senso de direção muito bom. Tá? Isso é histórico, não é machismo, é histórico. Você observa que nós, mulheres, somos extremamente observadoras, nós somos muito atentas a muitas coisas, mas a gente tem uma dificuldade de localização, porque isso era histórico. Nós ficávamos dentro das cavernas cuidando da casa. Quem saía para caçar eram os homens. Então, ele tem um senso geográfico, cientificamente provado, muito melhor que nós, mulheres. Então, se você pedir uma informação a um homem, ele vai te dar um direcionamento muito claro. Olha, você vai subir, vai pegar a direita, você vai identificar determinado lugar. Ele tem uma memória fotográfica muito boa. Não é à toa que quando um homem se perde, ele tem uma dificuldade gigantesca de pedir ajuda a alguém. Né? A gente não, a gente pede com maior facilidade, mas se você tiver essa oportunidade, você vai ver. Muitas mulheres, ela não vai conseguir te explicar. Olha, você sobe, você vai por ali, você vai assim, tá entendendo? A gente realmente, na essência biológica, a gente não tem um senso geográfico de direção muito legal. Então, se você estiver perdido, é melhor que você peça ajuda a um homem, ele vai te orientar, certo? Professora, eu não sou dessa época não, viu? Se me perguntar... Aí o que é que você vai fazer? Porque você sabe que homem é bicho danado. Então, quando você estiver numa situação como essa, a informação que vem de um homem ela vai ser mais clara e mais objetiva. Mas você também deve pedir essa mesma informação a mais de um homem, porque aí você realmente vai ter a certeza de que ele está te dando a informação correta. Porque tem gente que é ruim, né? Essa maldade dificilmente você vai encontrar numa mulher. Mas o homem ele vai ser mais objetivo e ele vai te dar uma orientação melhor para você chegar no lugar, tá? Isso é histórico. E aí, é justamente quando você verifica essas instruções, né? Veja se essas instruções fazem sentido, se realmente aquele caminho que você me deu vai fazer com que eu consiga entender como chegar naquele lugar. Então, essa instrução, ela precisa ser muito clara. Olha, você está aqui, você vai pegar a direita, você vai subir essa rua, você vai ver essa escola, e nessa escola você pega descendo que você vai chegar na casa. Certo? Então, existe essa clareza na fala masculina. A mulher pode até acontecer que ela tenha, mas é mais comum isso acontecer nos homens. Você vai avaliar esse resultado e vai finalizar o seu algoritmo. Então, assim, esse processo tem muito a ver com situações cotidianas, né, que vão ser apresentadas. Olha como é que fica. Esse daqui, tá certo? Deixa eu olhar o nome que eu me esqueci. Um diagrama de blocos, certo? Esse é um diagrama de blocos. É dessa forma que você faz, ou seja, você vai desenhando. E esse daqui é o pseudocódigo. É dessa forma que você faz um pseudocódigo. Aqui você tem a mesma coisa, certo? Só que feita no formato de pseudocódigo e no diagrama de blocos, tá? Então, o que é que eu estou fazendo? Um cálculo de média. Certo? Então, aqui eu inicio. Aí, o que é que eu vou ter para essa média? O primeiro valor, certo? Aqui, essa representação aqui. Agora eu tenho que voltar para a placa para me lembrar o que é que ela significa. Certo? Porque cada uma dessas placas, com o seu formato, ela não tem um significado. Deixa eu ver aqui. Onde é? Depois você vai mandar para a gente essas placas? Tem no slide de vocês de hoje. Tem na atividade de vocês, tá? Tá bom, obrigada. De nada, gata. Pronto, essa daqui é a entrada manual. Pronto, primeiro valor. Então, obviamente, eu vou, ó, tá vendo? Eu vou fazer isso numa calculadora, como a gente disse. Então, veja, eu vou iniciar. Esse aqui é o primeiro valor, tá certo? Que a gente vai iniciar. Essa daqui é a entrada, ou seja, é a hora que eu vou digitar na calculadora esse primeiro valor. Aqui, ó, a apresentação do meu segundo valor, certo? É a exibição. Veja que essa placa é a placa de exibição, lembra? A gente tem que observar o formato da placa para saber. Por isso que eu tive que voltar para o slide para poder fazer a leitura desse diagrama de blocos, tá? Então, veja, aqui é a exibição. Aí, aqui é quando a gente faz a entrada, ou seja, é quando você digita a primeira nota na calculadora. Aqui, ó, exibição do segundo valor, digitação do segundo valor na calculadora.
E aqui é o processamento. Qual é a operação que você vai fazer? Você vai realizar uma soma, fazendo o primeiro valor mais o segundo valor, tá certo? Essa conexão aqui, essa seta de conexão, ela pode tanto ser utilizada, como também você pode colocar o sinal de igual, certo? Então, nessa representação do diagrama de blocos, a gente pode utilizar tanto essa simbologia quanto a simbologia do sinal de igual, certo? Então, eu vou realizar uma soma, que é a junção do primeiro valor mais o segundo, certo? Ainda nesse processamento, depois que eu fizer a soma, o que é que eu vou ter que fazer? Dividir por 2, porque eram duas notas que me foram apresentadas. Veja que você vai destrinchando o passo a passo, através da simbologia. Aqui, ó, é o quê? Exibição. O que é que vai aparecer? A média, não é? Depois que você soma os dois valores, divide por 2, na tela da calculadora vai aparecer a média, correto? E aí você finalizou. Porque aqui, no problema, por exemplo, não foi questionado se esse aluno seria aprovado ou reprovado, por exemplo, certo? Só foi questionado 2 valores e solicitado que você fizesse a média. Então, se você fez o que foi solicitado, você chegou no fim. Se nesse primeiro problema, nesse mesmo problema, com essas mesmas informações, ele tivesse questionado, se a média for acima de 7, o aluno está aprovado. Se for abaixo de 7, ele está reprovado. Então, depois dessa exibição, ia aparecer a simbologia da decisão, porque aí você ia ter que tomar uma decisão com esse aluno sendo aprovado ou reprovado, para você poder finalizar o processo, tá certo? E aí, quando a gente for para o pseudo, certo? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações do pseudocódigo. Aí a gente tem aqui. Esse VAR significa essa representação, ou seja, é o nome do cálculo que você vai fazer. Então, ó, cálculo de média, e aqui são os valores que você vai utilizar. Aqui, o valor 1, que é a primeira nota, o segundo valor, a soma e a média. Você vai destrinchar as palavras, vamos dizer assim, que você vai estar utilizando nesse processo, certo? Então, aqui a gente teria o valor que você vai somar e, no final, o que é que você vai obter, que é justamente a média. Aí você vai destrinchar. No pseudocálculo, você vai escrever. E essa escrita, veja, ó, escreva, digite o valor 1. Então, esse passo a passo que você vai fazer, ele precisa ser apresentado entre parênteses com essas aspas, tá certo? Que é justamente cada um dos passos, certo? Então, veja, o que é que você vai fazer de primeira? Você vai digitar o primeiro valor, certo? Aí, o que é que a gente lê? Como é que você lê? Primeiro valor, que é o resultado da primeira operação que você vai fazer. Escreva, digite o segundo valor. Como é que você lê? Segundo valor, que é o que vai aparecer. Então, esse pseudo é só uma descrição escrita, certo? Aí aqui a gente tem, ó, na continuação, soma do primeiro valor mais o segundo, depois a média, que seria a divisão dessa soma por 2, escreva a média do aluno é. Aí você escreve a média que ele tirou e fim, tá vendo? Então, você segue essa mesma estrutura, tá? Ponto e vírgula e ponto final, certo? Você coloca a nota do aluno e você fecha. Então, é essa a apresentação que a gente tem. A gente tem uma representação natural, ou seja, onde eu vou explicar esse processo de uma maneira mais tranquila. Ah, eu vou pegar a primeira nota do aluno, vou somar com a segunda, dividir por 2, depois eu vou tirar a média, sabe? Então, assim, o algoritmo não computacional, você fala com mais simplicidade, vamos dizer assim, tá? Aí você vem para o diagrama de blocos, que aí você precisa fazer esse passo a passo, mas seguindo a simbologia das placas. Você tem que saber qual é a ação que você está realizando e qual é a placa adequada para você colocar. Essa informação que você está colocando é uma exibição, já é um processamento, certo? É uma entrada, então você precisa estar com a plaquinha desses slides, tá certo? Esse slide de hoje tem 20 páginas,
Então, acredito que o professor vai explicar bastante nessa aula, tá certo? E a gente vai precisar disso aí para poder realizar as atividades que a gente tem na aula de hoje. São pequenininhas, então, a gente vai fazer a nossa correção dessa atividade. Olha só os exemplos. Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustíveis gastos em uma viagem. Essa foi a situação apresentada. Utiliza-se um automóvel que faz X quilômetros por litro. Para obter o cálculo, o usuário deverá fornecer, além do rendimento do carro, o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. O programa deverá apresentar a quantidade de litros que será necessária à viagem. Eu fiz para você essa representação nos 3 métodos, tá? Pelo método natural, pelo método de blocos e pelo pseudocódigos, para que você vá se familiarizando com cada um deles. E é interessante que nessas primeiras situações você vai exercitando das 3 maneiras, porque aí quando você for questionado ou um ou outro, você vai conseguir fazer, beleza? Então vamos lá. Ó, se a gente for pelo método mais simples, a gente teria o quê? Qual é a entrada das nossas informações? Seria o rendimento do carro, aí a gente coloca uma simbologia para esse rendimento. O tempo necessário que a gente vai gastar para fazer essa viagem e a velocidade média desenvolvida durante essa viagem, porque todos esses aspectos influenciam no gasto de combustível, certo? Aí, qual seria o processamento? Seria realizar o cálculo total de combustível gasto na viagem. É esse a obrigação que a gente tem, certo? As entradas são as informações que me foram questionadas, ou seja, eu quero saber qual é o rendimento do meu carro, qual é o tempo necessário que eu gasto para fazer uma viagem, qual é a velocidade média que eu desenvolvo. Essa informação, o motorista, ele sempre sabe te dizer, porque o próprio motorista, ele precisa estar atento. Por exemplo, se eu vou sair daqui para Caruaru, eu preciso saber quanto eu gasto de gasolina nesse trajeto, certo? Outra coisa, se eu for com o ar-condicionado ligado, eu gasto mais, eu gasto menos. Se eu desenvolvo uma determinada velocidade, eu gasto mais ou eu gasto menos. Então, essas são informações que um motorista, ele faz automaticamente para que você possa se organizar, certo? Então, se eu tenho determinada quantidade de combustível, ele sabe, ele diz, não, a gente pode ir, que dá para a gente chegar e eu consigo abastecer lá. E como é que ele sabe disso? Porque ele já fez esse mesmo cálculo em uma outra situação, tá? Então, o processamento é justamente realizar essa informação, calcular o total de combustível gasto naquela viagem que a gente vai executar. Qual é a saída? É quando você respondeu o que eu perguntei. Qual é a quantidade de litros que você vai utilizar nessa viagem, certo? Qual é a quantidade que você vai gastar para realizar essa viagem. Então, essa daqui é a forma mais simples de realizar essa questão, que é justamente essa representação natural, escrita, sem muito requisito, tá? Vamos ver como é que fica esse mesmo processo com o diagrama de blocos. Olha aqui. Eu inicio o meu processo. Deixa eu voltar para as plaquinhas, para eu poder entender a leitura dele. Então, a minha exibição é o rendimento, ou seja, o rendimento que o meu carro desenvolve durante esse processo, certo? A entrada seria justamente essa simbologia referente a esse rendimento, certo? Depois, a gente tem a apresentação, a exibição do tempo da viagem e a entrada referente a esse tempo. Veja que aqui, nessa questão dos blocos, eu estou realmente utilizando as mesmas informações que a gente utilizou na representação simples, só que agora utilizando a simbologia dos blocos. Veja, lá o que foi que a gente questionou? Rendimento, tempo de viagem e velocidade, não foi isso? Então, aqui a gente coloca a exibição desse rendimento, do tempo da viagem e da velocidade. Depois, a gente faz a forma de entrada, ou seja, a simbologia que a gente utilizou para representar o rendimento, o tempo
e a velocidade desenvolvida durante a viagem. Agora, eu vou começar o processamento, ou seja, quais são as operações que a gente vai desenvolver. A gente, para identificar a distância, a gente vai realizar a operação da velocidade vezes o tempo, né? A velocidade vezes o tempo que a gente vai desenvolver. Para identificar a quantidade de combustível, né, que a gente vai consumir durante essa viagem, a gente vai pegar essa distância e dividir pelo rendimento que a gente identificou ao longo desse processo. O que é que a gente vai obter? A exibição da quantidade de litros consumidos durante essa viagem. Foi esse o questionamento que foi feito. Quando eu consigo responder esse questionamento, eu termino o meu fluxograma. Ele está apresentado. Veja que, outra coisa, as setinhas de conexão, tá vendo? Elas sempre de cima para baixo, você vai estruturando o passo a passo da sua situação, certo? E essas são as setas de ligação que você vai utilizando para todas elas. Então, aqui a gente tem um fluxo de dados, né, um fluxograma de blocos da situação que foi apresentada. Vamos ver como é que fica o pseudo? Ó, o pseudo estruturado. Como é que a gente vai organizar? Programa de cálculo, né? Esse seria o programa que a gente vai utilizar. O que é que ele vai calcular? O combustível gasto. Veja que você tem toda uma estrutura diferente, tá? A gente sempre tem um programa de cálculo, certo? Para a gente fazer essa representação de identificação do que a gente está calculando, o que é que a gente está pesquisando, certo? Esse VRAR que a gente tem aqui, esse VAR, ele significa a declaração dos nomes que eu vou utilizar. Ou seja, para a representação desse contexto, que é esse cálculo de combustível gasto, o que é que eu vou estar utilizando? Eu vou estar utilizando o V referente à velocidade, o T referente ao tempo, o R referente ao rendimento, o D, a distância, e L, os litros, certo? Então, é a declaração dos nomes que você vai usar no seu problema, certo? Então, veja que você tem toda uma estrutura organizada. E aí você começa, ó, iniciei. Como é que eu escrevo? Digite o rendimento do seu carro. Quilômetros dividido pelos litros. Como é que a gente lê esse rendimento? Digite o tempo necessário para a viagem em horas, certo? Então, você pode até achar um pouco estranho esse pseudo estruturado, mas é justamente a maneira como um programa é construído e colocado dentro de um computador, certo? São essas informações que a gente digita, por exemplo, quando você escreve, digite o rendimento do seu carro, os quilômetros divididos pelo litro, certo? Então, essa escrita, né, faz com que o computador, o programa de cálculo, entenda quais são as informações que você está colocando. Aqui, ó, certo? Então, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está analisando nessa parte? O rendimento. Que aí eu estou calculando os quilômetros dividido pelos litros que esse carro desenvolve, certo? Aí aqui, ó, para que você identifique o tempo gasto. Então, a gente vai digitar o tempo necessário para a viagem, em horas, tá vendo? Então, é tudo bem estruturadozinho. Aqui, ó, como é que a gente trabalha a velocidade? A gente vai digitar a velocidade média na viagem, que é o quilômetro dividido pelas horas. E aqui você vai colocar os cálculos que você vai realizar, né? Para identificar a distância, você vai multiplicar a velocidade vezes o tempo. Para a identificação da quantidade de litros consumidos nessa viagem, você vai dividir a distância pelo rendimento que esse carro desenvolveu ao longo dessa viagem. E aí você escreve para finalizar o seu pseudocódigo. Nessa viagem você gastará tantos litros de combustível. Fim. Você respondeu o que eu te questionei. E aí me digam, qual vocês acharam mais fácil? A natural, o de blocos ou o pseudo? Acho que o de blocos, apesar de ter um pouquinho de dificuldade de lembrar das plaquinhas, mas acho que é melhor de identificar. Eu também achei. Pois eu achei a natural melhor.
Mas, olha, nem se envolva, viu, minha amiga, que eu acho que a natural vai ser aqui, é menos questionada, porque a natural é muito fácil, você bota do jeito que você quiser. É a sua maneira de falar a natural, entendeu? Mas, se você seguir as pseudos, até olhando uma outra, sabe? Eu acho que você muda poucas coisas, vai mudando poucas coisas. Mas, basicamente, eu achei mais fácil, apesar de você ter que estar olhando para o referencial das placas, para saber qual é a exibição, qual é a entrada, qual é o processamento, eu também achei mais fácil o de blocos. Vamos para o segundo. Ler dois valores. Diz. Nesse caso dos algoritmos, sempre vai vir assim para a gente só representar, no caso, por exemplo, com a letra R, com a letra V, T, ou vai vir exemplos que vêm com número mesmo, para a gente calcular? Nesse primeiro momento, ele não trabalha com cálculos, ele trabalha com representação. Eu acredito que talvez a gente trabalhe com cálculo nas próximas aulas, porque é interessante que você entenda como funciona, para que depois a gente comece a calcular. Imagino eu. Nessa primeira aula, a gente não trabalha com valores, a gente trabalha só com representação. Mas a máquina, a gente não já estudou que trabalha em número binário? Só isso mesmo. Isso mesmo. Aí, na segunda questão, diz assim: ler dois valores, são 2 caracteres, para a variável A e B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados. Então, o que é que isso quer dizer? Nós vamos trabalhar com a leitura desses 2 valores, que é A e B, e a operação que ele quer que a gente faça é uma troca. Ele quer que a gente troque o valor de A por B e o valor de B por A. Ele faz um arrudeio, mas é isso que ele quer que a gente faça. Vamos ver como é que a gente representa isso numa fala normal. Olha que simples. Como é que a gente representa a entrada? São 2 valores, A e B. Qual é o processamento? O que é que eu quero que você faça? Eu quero simplesmente que você troque os valores das variáveis A e B. Troque uma pela outra, tá certo? A câmera tá ligada, tá? Saída. São justamente essa troca, esses valores já nos seus lugares trocados. Então, essa representação natural é maravilhosa, né? É muito fácil de fazer. Né? Então, se ele quiser só a natural, vai ser show de bola, porque é muito simples. O que é que eu tenho? 2 valores, A e B. O que é que ele quer que você faça? Que você troque os valores de lugar. E na saída, você vai sair agora com o valor de A e o valor de B já trocado. Pronto, está respondido, né? Vamos ver como funciona, como fica, né? Com essa questão do diagrama de blocos. Então, iniciei. Deixa eu voltar para as plaquinhas aqui. Pronto. Aqui, ó, iniciei. Aí eu vou fazer a apresentação, a exibição do valor de A. Vou fazer a entrada desse valor de A na operação, na calculadora, seja lá onde eu vou realizar esse processo. Aí depois eu vou fazer a exibição do valor de B e vou fazer a entrada desse valor. Como é que a gente vai processar? A gente vai auxiliar, né? A gente vai trabalhar o valor de A e aqui a gente vai fazer a troca. Ó, a gente tem aqui o valor de A, eu vou trocar esses valores, certo? E aqui é justamente isso que ele está dizendo, certo? Então, a gente tem esse... Deixa eu ver se eu coloquei a representação desse significado desse auxiliar, mas acho que eu não botei, não. Depois a gente vai identificar. São justamente essa transição, né? Onde você identifica, ó, o valor de A está aqui, e ele vai transicionar, ele vai trocar de lugar, tá? Então, esse mesmo processo vai ser realizado com o valor de B. É essa transição de posição, tá? E aí, o que é que a gente tem? A exibição do novo valor de A, depois que ele troca de lugar, e a apresentação do novo valor de B, depois que ele troca de lugar. Fiz a troca que me foi solicitado, fim, terminei o comando do diagrama de blocos. Vamos ver como é que fica essa mesma representação agora com o pseudocódigos.
Ó, pseudocódigo ou esse português estruturado. Qual é o programa? O que é que nós vamos realizar? Troca de valores, certo? Quais são os caracteres que nós vamos utilizar? Ou seja, qual é a declaração dos nomes que eu vou usar? Eu vou usar o A, o B e o auxílio, ou seja, essa troca de lugar, né? Essa troca de posição. São essas informações que eu vou utilizar para a minha representação. Então, vamos dar início. Como é que eu escrevo? Digite o valor de A. Então, eu leio o valor de A. O próximo, digite o valor de B. Leia o valor de B. E aqui a gente faz o processo de troca. O auxiliar, o valor de A, a troca dos lugares deles dois. Aí veja que agora a gente tem o B e o auxiliar. Aí o que é que a gente tem? Escreva. É como se a gente estivesse representando esse A', que trocou de lugar com A, certo? Essa inversão, certo? Esse A, que era o nosso A original, agora ele é o A', só uma representação gráfica, para representar que esse A agora tem uma nomenclatura diferente, ou seja, ele tem um valor diferente, é uma forma de escrita, só isso. Do mesmo jeito, ó, a gente tinha o nosso B original, e agora a gente tem o B', por exemplo, ou seja, esse B, porém com um valor diferente. Tá certo? É uma representação matemática de que nós estamos com a mesma letra, só que ela representa um valor diferente. Fiz a troca que me foi solicitada, fim, acabei o comando, certo? Vamos ver essa terceira. Nessa terceira diz o seguinte, ela já fica um pouquinho mais bonitinha, olha. Considere o seguinte problema. Você aplicou R$C num banco que paga uma taxa de juros compostos de I% ao mês, que é a nossa taxa. Qual será o montante a ser resgatado após um período de T meses? Faça um programa que calcule o valor a ser resgatado, dado os valores do capital aplicado, a taxa de juros e do período que o capital estiver aplicado. Para o cálculo do montante a ser resgatado, utilize a fórmula de montante que a gente já conhece. O que é que eu aconselho vocês, principalmente nesse momento inicial? Vamos analisar a aula que o professor vai nos apresentar e exercite essas questões e as próprias questões, que no slide tem algumas também para realizar, tente fazê-las nessas 3 formatações, sabe? É importante que você vá exercitando o seu cérebro nas 3 maneiras, porque você não sabe, quando ele for cobrar uma avaliação, qual é o comando que ele vai querer que você faça, tá certo? Então, vamos começar pelo processo mais simples, certo? Então, o que é que a gente tem de entrada? O capital aplicado, né, representado pela letra C, os juros que o banco paga, a taxa fixa, em porcentagem, o número de meses após a aplicação, que refere-se ao tempo, e o processamento, né, o cálculo de montantes a ser recebido. Então, tudo isso é o processo que a gente vai, né? O processamento é justamente fazer o cálculo do montante a ser recebido no final desse processo. E a saída? Qual é a resposta de todo esse questionamento? É justamente saber qual foi o montante a ser recebida, ou seja, qual é o valor que a pessoa vai receber no final do processo. Então, aqui eu já fiz a representação, eu já disse o passo a passo do que vai ser realizado nessa ação. Agora, a gente vai fazer esse mesmo passo a passo, só que usando o nosso diagrama de blocos. Então, a gente começa, dá início ao nosso processo, a gente começa com a exibição do capital, faz a entrada desse capital numa calculadora, vamos dizer assim. Eu faço a apresentação da minha taxa de juros e a inserção, né, a entrada dessa taxa de juros na calculadora. Eu venho com o total de meses, a exibição do total de meses, a entrada desse total de meses na calculadora, e aí eu começo a processar. Qual é os cálculos que a gente vai realizar? O primeiro cálculo que a gente precisa realizar é a alteração da taxa,
não é isso? A gente viu que para trabalhar, e lá no enunciado ele diz, ó, taxa de juros no símbolo de porcentagem. Então, para começar a calcular, a gente precisa converter essa taxa dividindo ela por 100. Então, é o primeiro processamento que a gente precisa fazer para começar a fazer a conta, certo? Então, aqui a gente tem, ó, o montante, que é igual ao nosso capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Então, esse é o processamento que vai ser realizado. Quando eu fizer esse cálculo, o que é que eu vou ter? A exibição do meu montante, que foi o que foi questionado. Então, se eu já sei qual é o montante, eu terminei o processamento que me foi questionado. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo no pseudo, né? No pseudocódigo ou no português estruturado. Qual é o programa que eu vou utilizar? Um programa de aplicação, né? Então, o que é que eu vou estar utilizando? Quais são as informações que eu vou utilizar nesse processo? O capital, a taxa e o tempo. São essas as informações que a gente vai utilizar para a resolução desse problema. Início. O que é que a gente escreve? Escreve entre com o valor do capital a ser investido. Se você observar com cuidado, esse pseudocódigo, ele faz uma transcrição do seu bloco de diagramas. Veja, ó, entre com o valor do capital a ser investido. Lembre-se que essas entradas, essas digitações precisam sempre ser em aspas e entre parênteses, tá bom? Então, isso aqui, esse movimento que você vai fazer é para identificar o quê? O valor do seu capital, certo? Depois, entre com a taxa de juros em porcentagem. Então, o que é que a gente lê? Esse processo está falando sobre quem? Sobre a taxa. Depois, entre com o tempo de aplicação em meses, certo? E aí você vem fazer a mesma coisa, ó, a taxa nada mais é do que o I dividido por 100, que é para fazer essa conversão. E depois a gente vai identificar a fórmula que eu vou utilizar para identificar o montante, né? E quando eu fizer essa resolução, eu vou identificar o valor a receber, né? Que é o meu montante. Quando eu finalizo tudo isso, eu termino o meu processo, certo? Então, foram essas 3 questões que o professor trouxe para a gente debater nessa aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Não, tem não. Tem não, é essa mesmo. Ele trouxe para a gente debater nessa aula de hoje. Então, o conteúdo eu não achei ele complexo, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente não domina, tem algumas coisas que a gente não entende ainda, mas eu achei um assunto relativamente legal. Espero que as demais aulas continuem da mesma forma. Eu acredito que na próxima aula a gente já começa com a introdução desses números binários para que a gente possa começar esse processamento, certo? Então, eu espero realmente que esse contexto não fique tão complexo, né? Eu espero que não dificulte o nosso trabalho ao longo desse processo, tá? E aí?